Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos ao nosso podcast, o ETE ItaibaCast. Gente, esse é o primeiro podcast de 2025, galera. Finalmente, depois de muito tempo, apareci aqui para fazer podcast de vídeo, que não é o que eu comumente faço, é mais de áudio e tal, mas hoje eu vim bem mais produzida. Gente, para começar a conversa, talvez eu pareça um pouquinho nervosa, é porque tanto eu quanto o meu entrevistado, meu convidado, nós somos pegos de surpresa, nós estamos sendo cobaias da galera da escola. Então, eu tenho uma plateia aqui, talvez vocês não estejam vendo, mas eu tô vendo a minha plateia todinha de não sei quantos professores. Então, talvez eu esteja um pouquinho nervosa. Mas mostra aí minha plateia, gente. Dá uma, galera. Pronto, então, hoje estou com uma plateia. Então, seja muito bem-vindo. Nosso podcast ele funciona assim, vou fazendo as perguntinhas básicas e tal, você vai respondendo, se eu me engajar em alguma pergunta, aí eu vou lançando mais perguntas em cima, porque é assim que funciona, é mais tranquilo. Mas também não faço pergunta muito elaborada não, que eu não, sabe, não desenrolo muito nisso não. Então, eu vou começar pela primeira pergunta. O que inicialmente motivou você a seguir a carreira na educação e como essa motivação evoluiu ao longo do tempo? Boa tarde. Acho que uma motivação para eu ser professor, né, tá até aqui nessa sala hoje. Olha. Que foi uma professora de português que eu tinha. Tive uma professora e tive outra, desde a 5ª série até o 3º ano. Fiquei intercalando elas duas, né? Apareciam para mim. Que é Ruth, que está aqui, professora de português. Ruth, nossa convidada, não sei se apareceu no vídeo, mas ela está bem ali. Acho que eu já gostava daquela disciplina, né? Mas a maneira que elas também envolviam a gente nas aulas, né? Acho que eu também era um pouquinho assim, digamos, enxerido, queria estar perto delas, queria ajudar a corrigir prova, queria mexer nas cadernetas às vezes. E aí elas foram me coordenando daquilo, mas eu fui ficando cada vez mais perto, né, daquele trabalho, né, de professor, e isso foi algo que determinou minha escolha mais na frente. Certo, então Ruth influenciou muito. E você já pegou uma perguntinha que era lá do final, bicho. Tá muito esperto, já foi acabando com minhas perguntas tudo, logo numa tacada só, então, né? Vamos terminar já. Não, calma aí também, né? Não deve ter dado nem 5 minutos de podcast ainda. Daqui a pouco foi o coffee break, aí a gente já... Eita, pois aí já acabou por aqui, galera. Mas eu queria saber, o que é que lhe motiva, qual é a sua paixão? Qual é a estratégia que você tem para manter essa paixão pelo seu trabalho? Veja, desde quando eu comecei a dar aulas, né, eu comecei a dar aulas aqui no município mesmo, trabalhava lá em Negras, e aí terminei a minha faculdade e depois fui fazendo concursos, trabalhei em 2 municípios, né, em Buíque, em Bom Conselho, pela rede municipal, e aí continuei fazendo concurso e entrei na rede estadual. Eu acho que para manter a paixão é você procurar se entregar, né? Acho que a sala de aula não é um lugar para você, digamos assim, colocar um pé, outro pé e não colocar o corpo e a alma toda, né? Algumas pessoas falam que você tem que trabalhar com amor, que você tem que se doar. Eu acho que a gente tem que ser profissional na sala de aula, né? Sim. O nosso compromisso, né? E a maneira como a gente exerce ele vai dizer para que tipo de sociedade você quer contribuir. Se é uma sociedade com justiça social, né? Ou se é uma sociedade em que as pessoas não precisam ser críticas em relação ao que elas vivem. Então, eu acho que se você, como educador, né, começa a se entender, né, de que tipo de papel você quer exercer, né, sobre a vida daquelas pessoas que você atende, né, ali na sua sala de aula todos os dias, você vai saber o que fazer. E aí, se amor é uma coisa que surge depois e não é exatamente essa questão de doação, vai acontecer, né? Então, aquele movimento de dar e receber em troca, de você ter uma intencionalidade e ir vendo aquilo dali, né, e acontecendo através das atitudes dos seus estudantes, eu acho que vai lhe retroalimentando e a paixão permanece. E, Paulo, do seu ponto de vista, como é que a paixão do professor pela carreira dele afeta no aprendizado do aluno? As pessoas sabem, né, quando elas realmente se encontraram, né?
o aluno sabe quando você está sendo de verdade com ele, não adianta. Sabe. Se tem alguém que lê tudo muito bem lido na escola, é o estudante, né? Então, a gente não pode ficar fazendo de conta ali. Mesmo quando a gente precisa ser um pouco duro, mesmo quando a gente precisa corrigir, mesmo quando a gente não está tão inspirado naquele dia. Mas se mesmo assim você está ali, sei lá, bem intencionado e você está sendo sincero e honesto, eu acho que isso é o que os estudantes vão entendendo de que você, de fato, tem ali um compromisso, quer fazer as coisas da melhor maneira possível. Eu acho que isso vai fazendo a relação professor e aluno ser uma boa relação, uma relação ética, inclusive. Então, meus telespectadores aqui, vocês fiquem de olho, viu? Porque a gente sabe, tá? A gente sabe quando gosta de ensinar pra gente, a gente sabe quem não quer tá ali, viu? A gente tá de olho. Dá pra diferenciar aquele professor que tá ali porque, o meu trabalho, vou fazer. E o professor que tá ali realmente por amor. Que nem Jaqueline, que aguenta os alunos imitando animais, fazendo coisas assim, eu não estava na hora, mas minha turma é uma turma que gosta bastante disso. Então, a gente vê quando uma pessoa está exercendo ali sua profissão por amor, do que só tá ali porque foi o que me sobrou, foi o que me restou. Eu queria saber se o senhor pode compartilhar comigo uma experiência que o senhor passou, que tipo assim, lhe deu uma desmotivada, mas que o senhor conseguiu reacender sua chama pela carreira depois. De professor, exatamente, eu acho que eu nunca fiquei, não, assim, Algo desmotivado assim que... da experiência de sala de aula. Porque... Não teve nenhum aluno traumatizante? Não, Tô tive. brincando. Tive situações aqui mesmo em Itaíba, né, que não foi boa. Teve uma especialmente, que você fica triste, né, com aquilo dali, fica até um pouco assim, assustado de como é que na escola uma coisa foi parar, né, naquela situação. Mas eu acho que também não se tornar vítima das coisas é importante, né? Porque a gente também pode olhar diferente para certas situações que nos acontecem, né? E tem outra coisa, tipo, eu não sou professor, eu não trabalho nessa escola, não é aqui que eu vou estar hoje, que eu vou estar amanhã, que eu vou estar provavelmente no mês que vem, ou que seja. Então, se aparecem problemas, e alguns deles são mais difíceis, né, de lidar, né? Mas e você se colocar numa postura de tentar resolver e superar aquilo dali, né? Eu acho que ajuda, né? Nesse caso específico, eu sofri um pouco. E no final, eu que tive que tomar uma atitude e resolver. Aí ficou tudo bem depois. Sim. Passar pelo problema nunca é bom. Mas quando a gente também consegue achar uma saída, né, com solução, aí só risada fica depois. melhor depois, né? As coisas até se fortalece mais, você entende que existem alternativas, né? Tá, mas eu fiquei curiosa, assim, eu queria saber um casinho assim de um aluno que pô, aí tá aluno vai, sabe, assim, um aluno que fez raiva, assim, deixou assim no limite, assim. Um casinho rápido, assim, porque eu fiquei curiosa agora. Porque eu sei que o professor passa por muita coisa. Não, eu não vou contar essa história daqui, mas eu vou contar outra. Eu trabalhava lá no Catimbau, foi meu primeiro concurso, lá no município de Buíque, e aí era uma escola que ela funcionava mal. Eu não estou falando do que eu entendi, eu estou falando do que as pessoas que receberam a gente lá nos disseram. Sim. E aí a gente foi trabalhar um grupo de professores completamente novo, né? Tinha pessoas de vários municípios da região, que foi depois de um concurso. E aí, obviamente, a gente estava sendo cobrado, né, para dar aulas e tal, e a escola começou a ter uma rotina nova. E aí eu me lembro de um aluno adulto, na quinta série da noite, né, que ele realmente ficava assim, tipo, com um comportamento completamente inadequado, e ficava saindo da sala, e a gente, né, sempre reclamando com ele. Aí teve um dia que ele tentou intimidar, né? Aí aquilo ali não foi bom, de jeito nenhum. Só que nesse caso, quem resolveu foi a coordenação da escola, né? Não foi exatamente eu, mas faltou, assim, você fica um pouco com medo de entrar naquela sala outra vez. Tô né? ligada. Mas deu certo. Resolvido. Você acha que a busca pela melhora profissional, tipo assim, de estar sempre procurando estudar mais, ir atrás de, tipo, outros concursos, ou então fazer um mestrado, um doutorado, incentiva na sua paixão pela profissão? Sim, acredito
eu acho que vai ser difícil você encontrar um professor rico, né, que ele veio de berço de ouro. É verdade. A gente sempre vem, né, de um lugar mais simples, e a vida de quem vem de um lugar mais simples, ela nunca vai ser fácil, né? Então vai sempre exigir da gente um pouco mais de força para poder você conseguir algum degrau a mais. E aí, se for na parte acadêmica, isso é um desafio, né? Se você mora aqui em Itaíba, esse desafio ele fica um pouco aumentado, né? Porque os grandes centros, que é onde estão, né, as universidades, que aí vão ter programas de pós-graduação, estão um pouco afastados daqui, né? Hoje em dia já está tendo um pouco mais de acesso, né? Porque tem alguns programas que são programas profissionais, aí você estuda no fim de semana ou algo do tipo. Mas até pouco tempo atrás não era bem assim. Então você vai ter que sempre acrescentar outra camada de esforço. Sim. A gente quase nunca consegue parar de fazer uma coisa para fazer aquela outra e depois voltar a fazer, né? A gente acumula as coisas. E às vezes você acumula já acumulando, né? Porque a maioria dos professores também tem mais de um vínculo, né? E coisas do tipo. Sim. Então, vai precisar de muita força, né? Assim, garra, muita persistência, né? Às vezes, os lugares que a gente trabalha, eles não são muito cordiais com quem está galgando também outros degraus. Isso, às vezes, acontece na própria escola, mas é menos. Acontece mais nos setores de pessoal, né, da Secretaria de Educação que você trabalha, né, do órgão do governo. E aí você ainda tem essa outra batalha que você tem que ficar pegando, né, porque como é que eu me especializo mais se eu não estou tendo direito a me afastar, ou então alguma flexibilidade que seja, né, dentro das normativas, né? Então, para a gente que vem de baixo, e aí eu entendo que quem é professor no Brasil, pelo menos da escola pública, vem de baixo, né? A gente vai ter que sempre ter uma dose extra de força, né? De coragem, de persistência, para poder ir avançando. E eu acho que a gente precisa, sim, né? Quer dizer, eu não vou usar o verbo precisar, porque parece que todo mundo tem que ser igual. Mas se você tem vontade, né, de acrescentar, né, outros níveis à sua formação acadêmica, Aí seria legal. é seria ir interessante. atrás, né? E realmente procurar tê-los. Inclusive, a secretaria, ou então... não, vou me referir à secretaria. Existe algum projeto, alguma coisa que incentive os professores a ir atrás desse conhecimento a mais? Tipo... Se a gente for falar assim, a gente tem que olhar para políticas públicas, né, de educação. Elas são muito tímidas nesse sentido, Sim. porque elas teriam Nossa, que expressão legal. elas teriam que estar nos planos de cargos e carreiras, Sim. né, da gente. Então, por exemplo, eu sou servidor estadual. O incentivo para você fazer um mestrado ou um doutorado, usando incentivo, assim, um aumento salarial, é muito pouco, né? Por isso eu estou dizendo assim, que são muito tímidas as iniciativas. Do ponto de vista de outras iniciativas, né? Por exemplo, no governo estadual, que se crie em relação a isso, a gente basicamente não tem, né? O professor tem que ser gigante pela própria natureza. Ele tem que achar o edital, escolher a universidade, estudar, ver como é aquele programa, quais são as linhas, se tem alguma coisa que ele se identifica, ir lá, submeter o projeto, fazer a seleção e, quem sabe, passar. É complicado, né? Mas faz parte, né? Espero que no futuro a gente consiga desenrolar isso mais, porque eu acredito que os professores, né, eles têm que estar sempre bem preparados, bem... Eu não sei explicar, minha gente, eu não sei como é que eu falo aqui, mas tipo assim... Pô, se tem mestrado e doutorado, eu prefiro o quê? Doutorado, Então, os professores têm que sempre estar ali. Então, eu acredito que, quem sabe um dia, né, a gente tenha um incentivo a mais para os professores buscarem mais conhecimento. E eu queria saber se o senhor tem algum conselho para os professores para que eles possam, tipo, estabelecer uma conexão com os seus alunos. Eu acho que é olhar para o aluno como alguém e não como mais um, né?
saber que todo mundo que está ali, né, tem uma pessoa dentro do aluno, vamos dizer assim. Sim. Né? Se a gente considerar isso, né, a gente já anda na direção deles de outra maneira. Acho que quem é pai e mãe já consegue também já ter um parâmetro bom, quer dizer assim, como é que eu queria que um professor tratasse meu filho, ou entrasse na sala de aula do meu filho. Então, eu acho que isso daí já é uma coisa que pode lhe ajudar, né, a se conduzir melhor, né, vamos dizer assim. Mas, acima de tudo, né, e principalmente aqui, né, uma escola pública, e a maioria do ensino do Brasil é público, né, a gente entender que o estudante está ali e ali ele tem direitos. Sim. Está entendendo? Então, o tempo de aula dele, tipo, hoje você estuda aqui, você tem direito a 9 aulas por dia, né? Então, alguma coisa vai estar errada se você terminar o dia se você tivesse 7, ou 8, ou 5, né? Então, ou então, se você tinha aulas de 50 minutos e elas aconteceram em menor quantidade. Então, assim, primeiro isso. Segundo, toda vez que um estudante entra numa sala de aula e o professor entra também, não pode ser um encontro aleatório, né? Por quê? O professor, ele precisa seguir o que a gente tem de documentos para o exercício dele ali, o currículo. Então, cada componente curricular tem um currículo que já foi elaborado por colegas anteriormente, que já passou por várias entidades, né, que tratam da educação, que foi validado por um conceito da educação, então ele tem que chegar na sala de aula. Né? O direito do aluno também está contemplado ali. Sim. E aí eu volto para aquela história do amor e da paixão, né, lá atrás. Ninguém precisa trabalhar com esse amor, entendeu? Aquele amor romântico, né, que a gente, quando fala em amor, vem logo isso na nossa cabeça. Mas ser profissional. Então, eu sou um professor de português, eu não sou tão apaixonado assim pela minha profissão, mas eu sei que hoje, no 2º ano do ensino médio, 1º bimestre, eu vou começar ensinando o arcadismo, por exemplo. Está entendendo? Sim. Porque é isso que está no currículo da rede que eu trabalho. Né? Sim. Já sei também que das minhas aulas de português são 6 por semana. Quer dizer, agora com o novo ensino médio tudo mudou. Não sei. Cada ano é uma coisa. Mas só um exemplo, né? Que sempre foram 6 aulas. E eu vou conseguir organizar esse conteúdo dessa forma, porque daqui a pouco tem outro. Então, acho que o compromisso, né, social, porque aí quando você vai respeitar um direito do outro, né, que você tem, já ajuda você a fazer as melhores escolhas, né, para estar na sala de aula e andar na direção do estudante, né, da melhor maneira possível, que é de encará-lo como um cidadão, né, um sujeito de direitos, e que ele tem que sair daqui da escola com uma determinada bagagem. Sim, entendi. O senhor tem alguma dica para os professores? Porque, assim, a gente vê muitos casos de professores que, tipo assim, eles estão ali, por exemplo, nossa, no meu ensino fundamental era assim. Tinha professores que eles iam lá e, tipo, vamos supor, tem 50 minutos de aula. 30 minutos era só diversão, diversão, diversão. Ai, aluno aqui, aluno ali. E aí 20 minutos, vamos dizer, fosse de aula. Como é que o senhor acha que os professores eles devem igualar, assim, a sua paixão? Eu gosto demais dos meus alunos e, tipo, ser liberal com o ensino, com o aprendizado. Tipo assim, saber equilibrar. Veja bem, eu acho que uma ideia que a gente tem de sala de aula, todo mundo sentado, ereto e olhando para o professor, e ele parado lá na frente, fazendo tudo, e o aluno só recebendo, já passou, né? A gente precisa entender que existem novos estilos, né, de conduzir as aulas, que existem novas metodologias, maneiras de gerir, né, os estudantes e o ambiente da sala de aula. Então, eu acho que o que eu falei agora há pouco serve, né? O conteúdo está acontecendo, aquelas práticas que estão ali na sala de aula que o professor está trazendo, elas estão de acordo com o que a gente tem para estudar esse trimestre, né, que agora vai ser trimestre. Se a resposta for sim, está tudo bem. Independentemente das estratégias que ele crie na sala de aula. Entendi. Tem
alguma pessoa, sem ser Ruth, não vale Ruth não, que o senhor já falou de Ruth, tem alguma pessoa, alguma obra que lhe influenciou a gostar tanto assim dessa área que o senhor segue agora, tipo, sem ser Ruth, viu? Alguma professora, pô, eu queria ser igual a essa professora, ou então alguma obra, poxa, que filme legal, que livro legal, queria levar isso pra minha vida. Tem alguma coisa que lhe inspirou a estar onde o senhor está hoje? Veja, eu acho que eu fui tendo também outros professores Pode falar de bons Ruth também, eu tô brincando. Fui tendo outros professores bons depois, mas também eu acho que tem uma coisa que acontece na nossa carreira que são as oportunidades e ao que você está disposto, não é, a fazer. Então, toda vez que você escolhe uma coisa, por exemplo, em 2012, eu me inscrevi para ser diretor de escola, né? Aqui na escola que eu trabalhava, que era do Pedro. Então, naquele momento que eu escolhi aquilo, eu já sabia que eu ia deixar de dar aula para trabalhar como diretor, por exemplo, né? E das vezes depois que eu estava trabalhando numa escola, fui trabalhar em outra, né? Até em lugares diferentes, também você abdica, né? De outras coisas, né? Então, eu acho que, no fim das contas, meio que as oportunidades que você vai tendo, né? E as escolhas que você faz também vão lhe levando, né? Para outros lugares, né? Tem gente que é mais resistente à mudança, até de função, mudança de escola, né? Então, cada um tem um jeito, né, de ser. Sim. Eu fui dizendo sim a algumas oportunidades que foram chegando na minha vida profissional, né? Então, isso daí foi moldando um pouco o meu percurso. Valeu, Ruth! Obrigada, Ruth. Ruth está fazendo comentário ali, não dá para vocês escutarem, gente, mas ela está falando ali. O senhor tem algum conselho para professores que eles estão entrando agora na carreira? Primeiro, dar parabéns, né? Assim, porque pela escolha. Sim. Mas, existe coragem. Mas eu acho que entender, né, que realmente o professor ele é um instrumento, né, muito forte de transformação social. Só para você ter uma ideia, todas as pesquisas que são feitas, né, assim, sobre fatores de impacto da escola, né, para a vida dos estudantes, porque a gente precisa olhar qual é a situação socioeconômica deles fora da escola. Sim. Então, alunos com vulnerabilidade social, né, que vêm para a escola, qual é o maior fator que reduz, mitiga, né, aquela situação social deles, que é uma situação baixa? É o professor. Sim. É o primeiro fator intraescolar que ajuda a mudar, né, realidades dos estudantes. Sim. Então, é muito forte, né, assim, o poder que um professor tem. Então, eu acho que quem está começando agora não subestimar esse poder, também não se envaidecer tanto, porque a vaidade ela nunca é boa, tá entendendo? Mas ter a consciência do peso, né, que ele tem para a educação em si, seja para aquela escola que ele está ali, para a comunidade também que ele faz parte, e sabendo se conduzir, né, ao longo da carreira. E ser honesto consigo mesmo. Sim. Quando não quiser mais, ter a coragem, se preparar e fazer uma mudança, né? E agora vamos para a pergunta polêmica. A pergunta do final. Assim. Meu Deus. São as duas últimas perguntas, que essas aqui não podia faltar. Sobre essa nova lei da proibição dos celulares na escola. O que o senhor acha sobre essas leis? Sobre essa lei? Acho muito necessária, não é? Na escola, os estudantes já têm o que fazer. Sim. Que é estudar. Ele tem um professor, não é? Em cada aula que ele vai assistir, ele tem outras pessoas para auxiliar também naquele processo de ensino-aprendizagem dele. E não tem como a gente aprender mesmo se a gente não está com atenção. E o celular, a gente sabe que ele desvia muito a nossa atenção. A gente sabe que a luz azul do celular, ela vicia a gente. É por isso que você acabou de ver suas notificações todas,
colocou o telefone no bolso e você já pega ele de novo e você vai para os mesmos aplicativos, sendo que você, há um minuto atrás, tinha acabado de verificar e responder todas elas, né? Então, você já vê que isso aí não é bom. Então, a lei, ela vem para blindar vocês, né? Para favorecer o processo de ensino-aprendizagem, que é o que vocês vêm atrás aqui na escola para ter. Então, ponto positivo para essa lei. Assim, eu concordo também, mas, pô, meu terceiro ano, como é que eu vou ter minhas fotos do terceiro ano, rapaz? Como é que eu vou aproveitar? Eita, olha, minha época de escola, que massa ver essas fotos. Não vou ter, né? Mas tendo o primeiro e o segundo ano, então tá certo. Você já está sendo um pouco dramático, eu acho. Rapaz, porque não, mas a gente gosta de registrar, em determinadas situações, né? Não é para estar com ele na sala de aula, no momento de tudo. Sim. Não é? Pronto. Pois pronto. E a última pergunta é como o senhor acha que vai ser esse processo dos alunos lidarem com essa nova lei? Tipo assim, vai ter protesto. Já estou vendo que vai ter protesto, que os alunos não vão aguentar. Como é que o senhor acha que os alunos vão reagir com essa nova lei? Bom, como eles vão reagir eu não sei, né? Porque a reação é uma coisa bem de cada um. Mas está posto, né? É uma lei. Então, agora, eu acredito que a própria escola vai arrumar maneiras, né, de ir explicando, ir organizando como é que vai ser. Se tem momentos que podem usar, porque pedagogicamente pode, não é? É fazer os combinados direitinho, né? Os professores em sala de aula, né? Quando tiver assim uma aluna dramática como essa, né? Resistir, né? Segurar, não cair na lábia. Mas eu sou uma aluna né, boa, só gosto das poder fotos. vocês irem... Quem sabe, que já foram meus professores. Para poder vocês irem desmamando também do celular. Vai ser bom para a vida de vocês, pode saber. Eu acredito, vamos ver, né? Último ano aí, tudo certo. Então, o senhor pode dar suas considerações finais para a gente? Não, agradecer, né, o convite aqui da escola para estar aqui com vocês hoje, falar, né, de ser professor e tudo. De fato, assim, eu particularmente... tem um tempo que eu não dou aula, Sim. Né? Quer dizer, eu passei um tempo sem dar aula, no ano passado eu voltei a dar aula, foi num nível diferente de ensino, mas voltei a dar, e a sala de aula é impressionante como ela lhe dá um retorno na mesma hora, assim, né? De uma energia boa que você vai tendo, né? Quando você está em aula. Mas assim... eu particularmente entendo que a minha carreira é na educação. E até tem uma coisa, quando eu vi o roteiro que Rosmeire me mandou, aí se eu tivesse tido tempo de ir em Negras, porque eu imaginava que ia ser uma conversa aqui com os professores, eu ia trazer uma coisa que eu tenho lá. Quando eu comecei a trabalhar como diretor, eu peguei todos os meus materiais que estavam no meu armário de professor, que era aqui na Pedro de Alcântara, e coloquei numa pasta arquivo assim vermelha, né? Porque tem uma crítica muito grande que todo mundo faz, que depois que um professor sai da sala de aula, parece que ele desenvolve uma alergia e não quer voltar mais. Aí, assim, para eu ter consciência de que meu lugar era a sala de aula, aí eu peguei aquela caixa, coloquei meus livros, né? Principalmente os livros de língua inglesa, porque é mais difícil achar alguns assim, para você dar suas aulas. E coloquei fiz com a minha letra mesmo, assim, expectativa do retorno. Aí ainda hoje está lá na casa da minha mãe, né? Porque acho que a pessoa tem que ter um pouco essa consciência. Então, assim, sou professor, já tem um tempo que eu venho trabalhando em outras funções na área de educação, mas eu tenho consciência que a minha carreira, onde eu sirvo, é na educação. Né? Seja na sala de aula, ou seja em funções gerenciais, como as que eu tenho trabalhado de um tempo desse para cá. Né? Particularmente, né, como eu tenho estudado também, eu resolvi que na minha carreira eu iria trabalhar como diretor de escola, ou para diretores de escola, ou sobre diretores de escola. Então, isso daí também... é uma coisa que eu, digo assim, elaborei o meu propósito e desde 2019 que eu venho seguindo nessa direção. Me fizeram aqui um pedido, gente, eu não estava preparada.
Ó, me mandaram assim. Rebeca, Zé pediu para você falar para ele, se apresentar no final e falar a proposta dele na Secretaria da Educação da cidade. Então, a gente quer saber como é que vai funcionar, o que é que o senhor pretende fazer. Veja, realmente esse é um grande desafio, né, que eu estou assumindo. Resolvi assumir porque é o meu município, né? Algumas outras questões também pesaram um pouco para a minha decisão de vir para cá. Eu morava em Recife e tenho 2 crianças pequenas, então entendi que trabalhando aqui também meus filhos poderiam ter, digamos assim, um ambiente um pouco mais aconchegante para eles, né? Não estou sobrepondo uma coisa à outra, porque eu falei aqui para você o tempo todo de compromisso, né? Como que a gente fosse fazer, né? Então, a medida certa para cada coisa está dentro de mim. Mas, como secretário de Educação daqui, inicialmente, né, por alguns diagnósticos que a gente tem, o que eu quero começar a fazer na rede municipal são 2 coisas, né? Ajudar as escolas a terem um dia a dia assim, de efervescência pedagógica, ou seja, escolas animadas, mas não animadas de fazer barulho, né? Pedagogicamente, intencionalmente, o que acontece ali dentro, fazer sentido e as pessoas gostarem de estar fazendo aquilo, né? E a outra linha é que o trabalho que os professores, os coordenadores, os diretores e as pessoas que estão na Secretaria de Educação venham a realizar tenham eficiência, né? Porque tudo que a gente faz precisa se traduzir no que vai acontecer com o estudante depois, ou então nos indicadores que existem hoje, né, na política educacional do nosso país, que vão aferindo, né, as nossas práticas. Então, de início, são essas 2 coisas por onde eu pretendo levar a equipe a caminhar. Tá aí a proposta, galera. Oi, o Cabo é bom mesmo, preparado para qualquer pergunta, que essa nem eu tava esperando. Eu tô achando que eu vou fazendo que nem aqueles negócios de rádio. Ai, mande sua mensagem que eu vou estar vendo aqui, vou ler aqui. Escolha sua música, pode falar que eu vou ler aqui. Então, eu não tava preparado para essa pergunta, né? Mas ele estava preparado para me dar a resposta, gente. É assim que presta um bom profissional, né? Então, muito obrigada por ter participado do nosso podcast. Quem sabe, né, a gente não faça outro juntos de novo, quem sabe, né? Depende muito aí da sua agenda, que eu vi que a agenda é corrida, eu vi que a agenda é apertada, que eu tive que vir nas minhas férias fazer essa entrevista. E é isso, muito obrigada por ter participado. E vocês que assistiram até o final, muito obrigada plateia, vocês são top. Ficaram quietinhos, gente, tem um monte de gente aí atrás, ficaram no maior silêncio, velho. Então, muito obrigada por terem assistido. Se vocês gostaram, deem um like, sigam a gente e compartilhem em suas redes sociais. Muito obrigada, tchau! Tchau!